complicado e tal. Não, o Galo amassou. Poderia ter saído com um placar bem mais elástico, mas no Campeonato Brasileiro, o importante é os 3 pontinhos que o Galo conseguiu nesse jogo. Tendo aí 2 semifinais pela frente, seria muito importante vencer essa partida. Era um jogo atrasado. O Atlético, se eu não me engano, ainda tem mais um jogo atrasado a fazer. E agora é pensar no Vasco pela Copa do Brasil e também no River Plate, se eu não me engano, o próximo jogo do Atlético é em Fortaleza contra o Fortaleza. E nesse jogo aí, provavelmente o Galão vai mesclar ou vai tentar entrar com o time reserva, porque são 2 semifinais, uma na rabeira da outra, né? Deixa o seu like se ainda não é inscrito, se inscreva no canal e bora para mais um vídeo. Já que você citou a questão de diversão, foi um jogo divertido no primeiro tempo, como foi o jogo entre Fluminense e Cruzeiro, que a gente deu exemplo aqui também de jogos divertidos. Foi bom de assistir, mas o primoroso, o valioso, foi o Atlético ter conquistado esses 3 pontos que ele necessitava. Verdade. O Everton, Elton, Valu, aquele rapaz ali. Quem? Boa tarde a todos vocês. Não gosto de você, não. Mora na minha cabine, mas aqui me trata assim. Não, eu vou lá após o Beto. Mas o jogo de ontem, pra mim, especialmente no primeiro tempo, deixou claro que eram 2 defesas muito expostas, tanto a do Atlético quanto a do Grêmio. A facilidade que o Atlético e o próprio Grêmio tinham para entrar na área adversária era muito grande. E aí o Matheus Mendes fez boas defesas, o Atlético acertou bola na trave, perdeu alguns gols. Eu acho que o Atlético até foi ligeiramente superior ao Grêmio na partida de ontem. E para mim o resultado traduz o que foi o jogo de fato. Mas um jogo de fato gostoso de acompanhar. Para quem gosta de futebol, eu acho que é esse o tipo de jogo que é bom de acompanhar. O Matheus Mendes fez boas defesas, ou como eu disse, o Atlético colocou 2 bolas na trave do Marquezinho. O próprio Marquezinho fez boas defesas. Nós assistimos a um bom jogo. Há 2 equipes que gostam de propor o jogo, gostam de atacar e bons jogadores em campo. Então eu gostei do jogo de ontem. Você falou um negócio que é muito verdadeiro. Assistir a esse Atlético e Grêmio. O primeiro gol do Grêmio, por exemplo, a defesa do Atlético do lado direito estava completamente aberta. O jogador do Atlético está sendo... No do Bright White ou no Não, do Aravena? Não, mas, No então, gol mesmo. Mas No gol. aí, aí é importante, já que você citou isso, os 2 lances, o lance que é anulado do Brett White e também o lance do gol, os 2 no mesmo vão. É o mesmo vão. É a mesma coisa. Mas é isso do que você Aravena. falou. Não, mas no gol do Aravena que o Rap chamou a atenção aqui, o espaço estava maior. Tava, porque Então, o jogador do mas Atlético, é o vão. a disputa, o atleta tá disputando uma bola no meio, tá com o time do Grêmio. Aí o jogador da direita, agora eu não me lembro se era o Sarabia ou se era o Scarpa, Sarabia. ele avança para além da linha do meio campo, em vez dele perder a bola, tá sendo disputado, deixa eu dar 2 passos para trás, que jogar aqui eu tô marcando, que aquele cara tá aqui bem no meio. Aí entre o Bataglia e o Sarabia, tava os 2 aqui e o jogador no meio, ninguém vai marcar. Aí Nas na hora duas de voltar situações para foi recuperar, batalha, meu irmão. né? Nas duas situações aconteceram E aí batalha. ninguém aguentou voltar a marcar. E realmente o Thiago tem razão. Defesas muito expostas ontem. Principalmente. Eu acho que, pessoal, boa tarde, né? Para você, para o Thiago, para o Elton, para o Rap, para os nossos telespectadores. Hoje vou pedir até uma licença, alguns segundinhos, só para mandar um abraço para o meu amigo DG. Nós lá do Racing de Santa Teresa, todos hoje ficamos um pouco órfãos, né? Com a passagem do tio Edson, o Edson, pai do DG, então meu abraço para ele. É o cara que, se eu estou aqui hoje trabalhando, me deu a primeira oportunidade de trabalhar no primeiro emprego de carteira assinada, né? Então fica realmente o abraço para a família e os meus sentimentos. Bom, falar em termos de tabela, né? Acho que todos já destacaram muito bem como é que foi o jogo. O Atlético começa com a vitória de ontem. O jogo a menos é muito bom quando você vai lá, fecha o asterisco com 3 pontos, né? O Atlético começou a fazer isso. Tem mais um jogo ainda pela frente com o Atlético Paranaense. E eu acho que, caso o Atlético consiga contabilizar mais 3 pontos nessa questão do asterisco, ele vai ganhar sim o direito de, quem sabe, apenas dependendo daquilo que fizer na reta final do Campeonato Brasileiro, estar ali no bolo do G6. Porque também, se a gente for imaginar, é um G6 que está um tanto quanto emperrado, né?
algumas derrotas ali do Bahia, o São Paulo patina, o Inter está tentando chegar, teve uma arrancada um pouco melhor do que o Atlético, antes pelo menos da arrancada que o Atlético de repente pode ter começado a ensaiar na noite de ontem na Arena. Como disse bem o Elton, os 3 pontos eram inegociáveis por conta dessa questão, né? É muito bom quando o time em questão tem o jogo a menos, mas vence esse jogo. E aí ele coloca um cenário muito interessante para ele com o jogo contra o Atlético Paranaense, é claro. Sempre um jogo difícil, um time que está brigando literalmente para não ser rebaixado no ano do centenário, mas acho que o torcedor atleticano fica animado com essa, entre aspas, né, nova perspectiva do Atlético no Campeonato Brasileiro. Aqui, Sabe o que desculpa, tem uma coisa que eu queria eu só... tô te atrapalhando, Não, não tem problema, não tem problema. É só uma coisa que eu queria destacar, já que o Rep citou o nome dele, que é o seguinte, tem alguns jogadores de alguns clubes, nossos 3 de Minas aqui, os 3 da capital, eu vou pensar um de cada clube aqui, que eu acho que esses caras representam muito. Eles, ora são criticados, tem momentos que você questiona e tal, mas eu estou falando de serem caras muito profissionais, que entregam muito, mas que não, porque é inerente ao processo. No América, o Juninho, uma grande referência. No Cruzeiro, o Romero, que foi embora, voltou, e a torcida tem um carinho absurdo. E por que a torcida tem um carinho por ele? Porque ele é craque? Não é. Ele entrega. Porque ele entrega, cara. Ele entrega, ele se mata em campo, ele é muito profissional e tal. E o Atlético tem um cara que eu sei que o torcedor pega no pé, eu sei que ele erra muito, mas ele erra dentro de uma característica que ele conquistou no Atlético, que é o Paulinho. Uma característica que ele conquistou no Atlético, ele nunca foi um goleador. No Atlético ele começou a fazer muitos gols, principalmente nas Copas. Ele era o rei das Copas, né? E aí ele começou a fazer muitos gols e o Atlético chegou onde chegou muito pela ajuda dele. Esse cara tá jogando no sacrifício, né? Sentindo dores, fazendo tratamento, tendo que ter o apoio ali do departamento de fisiologia para que ele não estoure no momento tão importante. Mas nos jogos importantes ele tá lá. E ontem ele falou uma coisa na entrevista, eu não sei se foi para você. Ele falou assim: eu não estou treinando com os caras. Isso. Isso. Vai continuar assim. Pois é, Vai isso, continuar. gente, tem influência. Quando você fica sem treinar com os caras, tem influência. Você tá vendo como é que o Daverson e o Hulk, como é que a sintonia já aconteceu? O Daverson, quando o Hulk pega a bola, o Daverson já sabe onde vai se meter e o Hulk vai entregar a bola ali no ponto. Verdade. O Paulinho fazia isso muito bem, ele vai continuar fazendo com o Hulk, só que ele está sentindo. E aí ele perde muitos gols? Perde muitos gols, gols claros, ele perde muitos gols. Mas é uma característica que ele nunca teve. Agora, esse cara entrega demais, esse cara é profissional demais. E outra coisa, perdendo, ganhando, ele mete a cara, ele dá entrevista, ele aparece, ele não esconde, né? Ele não é igual o jogador que fica aqui ganhando muita grana e que não fala. Um deles é o Vargas. E que não fala. Não fala, não explica, não tá nem aí, não quer ir embora, quer ficar aqui, né? Enfim, pode ser que faça um gol decisivo aí, resolva o problema e faça assim para quem critica ele, mas não vai fazer mais do que obrigação. Aí eu vejo o Paulinho, cara. O cara se mata, cara. Mete a cara, aparece e tal, e é um baita jogador. Baita jogador. Tô passando pano pro Paulinho mesmo. Ele vai errar, vai fazer raiva, muita raiva em torcedor, mas ele entrega muito. Ontem, movimentação, ele abre muito espaço, ele dá essa oportunidade, até nesse momento que ele está passando por essa dificuldade, de ter essa sintonia entre o Hulk e o Daverson, porque os movimentos que ele faz abre espaço em diferentes funções do campo, até para o próprio Scarpa. É um cara que movimenta bastante, tem que dar os parabéns, sim. Verdade. Ele está deixando isso claro para todo mundo e eu acho muito importante, de extrema humildade, ele pegar e ir à frente das câmeras e explicar a situação dele, colocar a situação dele, mas e ainda não comprometer o Atlético. Ele está se preservando e se cuidando também para tentar minimizar essas dores que ele está sentindo para os jogos essenciais. Então o Atlético tem uma reta final aí de Copas que ele vai precisar se entregar ainda mais e mesmo com dores. E a gente entende da grandeza que ele tem para o treinador quando um treinador se coloca nessa função de também lavar as mãos e colocar, ó, eu preciso realmente de você mesmo com dores. Ou seja, eu acredito em você mesmo com você não estando 100%. Isso é valioso para todo clube. E eu acho que ele vai ter, eu perguntei a ele no final também ali, o Thiago estava até próximo na hora, se esses 10 dias vão ajudar. Ele falou que vai ajudar bastante.
Ele vai conseguir ter uma recuperação, porque ele não tá tendo, ele joga a cada 7 dias. Dessa vez ele vai ter quase 10 dias para poder dar uma Ele terá respirada. 10 Se não dias, fosse a lesão, eu faria críticas ao Paulinho. Mas a gente sabe que ele tá jogando no sacrifício. É que é o que eu disse aqui, né? Ele vai errar, ele vai, mas ele não vai ser fosse criticado. a lesão, acho que a gente Vai fazer raiva no caberia torcedor, crítica, mas... porque de fato ele tá mal, né? Ontem pra mim ele melhorou no segundo tempo, ele consegue fazer algumas jogadas com o Hulk, mas um primeiro tempo bem abaixo do que a gente já viu o Paulinho fazer. Só que a gente tem que levar em consideração o que tem acontecido com ele. Ele tá lesionado. Então, e tem Ele 9 tá a jogando menos, com né, um Thiago? problema clínico. E tem 9 jogadores a menos que talvez se tivesse Bernard, talvez tivesse a turma toda aí, não tivesse convocação, talvez o técnico até poderia poupá-lo, pensando no Vasco. Não, recupera totalmente. Cara, eu acho que se tivesse o Cadu, eu acho que se tivesse o Cadu, se o Cadu É que não o tivesse Bernardo- sofrido a lesão, Vargas. hein? Se o Cadu não tivesse sofrido a lesão, Seria o ele. Cadu jogaria o jogo Na de do ontem. Paulinho. Ué, não Também duvido. acho. Jogaria Porque o jogo de ontem. ele recuperar, eles querem dar tempo para ele recuperar, mas não tem nem opção. Porque hoje o Atlético não tem atacante, O Bernardo reserva. também não seria muito bem eu uma acho, opção, né? eu acho, né, que o caso do Paulinho, todo mundo sabe que Bom, galera, é isso aí. A vitória foi de extrema importância. Agora o Atlético tem jogos importantes para fazer. Vamos dar uma olhadinha aqui na tabela, né, do Galo. O Galo vem de 3 jogos sem perder. Perdeu um jogo ali pro Palmeiras 2-1. Um jogo bem polêmico mesmo. Saiu essa tal da CPI aí. Um cara apareceu do nada entregando um monte de coisa aí. Não sei se é verdade, se não é. Eu sei que eu tô vendo a imprensa defendendo o campeonato, né? Isso aí, quando eu vejo a imprensa, cara, defender alguma coisa com toda a força, assim, eu fico com medo, né? Fico com medo, vejo a imprensa defender um governo com toda a força possível. Eu fico com medo porque a imprensa não é isso, independente se é direita, se é esquerda, né? Só para falar, eu sou de direita, respeito a decisão de cada um, mas quando eu vejo a imprensa defendendo uma coisa assim, sem ter prova de que aquilo é ou não verdade, aí peraí, a imprensa tinha que estar neutra nesse negócio aí, não puxando pro lado de alguém. A imprensa não tem que puxar pro lado de ninguém, gente. De ninguém, né? Não tem essa. A imprensa não tem que defender lado. Ela tem que ser neutra e ela tem que estar do lado da verdade, do lado do lado da verdade, né? Não tem jeito, não tem outro lado. É o lado da coerência, o lado da verdade. Eu vejo a imprensa defendendo uma coisa, eu falo, pô. Tem alguma coisa aí. Tem alguma coisa aí, meu irmão, tá? Não adianta. Não adianta. A imprensa ela existe para manipular a nossa mente, para manipular aquilo que a gente pensa. Então, se ela tá defendendo alguma coisa ali, algum lado, eu fico já preocupado. E essa questão da CPI aí, que beneficia demais o Palmeiras, eu fiquei assustado com esse negócio aí, né? Beneficia demais, vem beneficiando demais aí esse time, o Palmeiras. Próximo jogo realmente é contra o Fortaleza, no dia 16. Dia 19, marcado o jogo da Copa do Brasil contra o Vasco. Jogo em São Januário e já no dia 22, jogo contra o River Plate. Eu não sei o que o Atlético vai fazer aqui, mas não dá para jogar 2 jogos dessa importância com a mesma intensidade. Eu não acredito que é possível, né? Mas vamos ver o que os caras vão fazer nesses 2 jogos aí. Tomara que consiga se classificar nas duas, né?